Obrigado, Raquel. Em pensamento, eu sei que você me lembrou. Muito obrigado. Então, vamos lá. Agora tá gravando, gente. Parem de falar besteira aí que tá gravando. Vamos lá. 299. Omitir em documento público ou particular declaração que nele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir, declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Tem muita coisinha aqui, hein? Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Coisinha, vamos aos poucos. Omitir. Ok. Onde? Em documento público ou particular. O que quer dizer qualquer lugar, né? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir, ou fazer inserir. Então, você pode inserir ou fazer inserir. Então, isso aqui deixou de tornar o crime próprio. Declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita. Com fim, então, opa, já temos aqui um dolo com especial fim de agir. Olha só. Com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato jurídico relevante. Importante também, sobre fato jurídico relevante. Vamos lá. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público. E reclusão, os dois são reclusão, de 1 a 3 anos e multa de 500 mil réis, olha que maravilha, a 5 contos de réis, se o documento é particular. Caramba, isso é muito caro. Para você achar esse tipo de dinheiro aí para você pagar, é caro. Vamos lá. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, opa, não basta ser só funcionário público, ele tem que cometer o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Olha só, gente. Os artigos 297, falsificação do documento, e 298, falsificação do documento particular, né? Falsificação do documento público, falsificação do documento particular, são os últimos dois que a gente viu. Se preocupa com a falsidade material. Aqui não. Aqui o documento ele é formalmente verdadeiro. Ele é perfeito. Ele foi feito pela pessoa que deveria ser feita. Ele não tem nenhuma falsificação. O selo está correto, o documento está correto, foi feito no lugar correto. Ele é perfeito. Mas o conteúdo dele, a ideia nele lançada é divergente da realidade. Não há contrafação ou alteração de qualquer espécie. Não foi criado um documento falso. Não há uma falsidade, né, no documento ali em si, no papel, no documento, no selo, no que for. Não. A falsidade aqui estão no que contém o documento. Estão nas declarações, no que diz o documento. O sujeito tem autorização para criar o documento, mas falsifica seu conteúdo. Cuidado, não precisa ser só o funcionário público com poderes para inserir o falso conteúdo. E aqui que muita gente erra. Muita gente acha que a falsidade ideológica só pode ser feita ali pelo oficial do cartório, ou quem vai dar uma certidão, uma declaração, ou o que for. Não. Quando você fala, diz ou mostra, de alguma forma, uma informação falsa para essa pessoa, que aí sim tem que ser para uma pessoa que possa inserir legalmente num documento oficial ou particular essa informação, quando você faz isso, você entra aqui, ó, devia constar nele inserir ou fazer inserir. Então, vejam bem, não precisa ser só funcionário público com poderes para inserir falso conteúdo. Um homem afirma perante o tabelião o estado civil de solteiro, sendo ainda casado, fazendo inserir essa declaração em escritura pública, com a finalidade de prejudicar os direitos de sua esposa em futuro e eventual divórcio. Então, veja bem, quem que tem poderes para declarar se é solteiro ou casado ali, vamos supor nesse caso, é essa pessoa que está casada ou que está solteira. Então, muitas vezes, até porque, gente, a gente viu que documento particular também entra. Então, muitas vezes, a pessoa vai ao cartório e declara algo falso. E aí ela faz inserir num documento oficial algo falso. Ou no documento particular, algo que não deveria estar ali. Então, não é necessariamente só o tabelião, só a pessoa que está redigindo ali, tá? Inclusive, se for essa pessoa e ela se prevalecer do carro, a gente já viu que nós temos uma nova modalidade aqui, ó. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecente do cargo,
ou se a falsificação, a alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena a sexta parte. Temos uma causa de aumento de pena. Ok? Conteúdo falso lançado pela pessoa legítima para elaboração do documento. Então, o conteúdo é falso, mas é lançado pela pessoa legítima. Ou a pessoa mesmo está falsificando aquela que tem poderes para fazer, ou está sendo induzida a criar um documento com conteúdo falso. Elemento subjetivo é o dolo. Aqui, gente, quase todos os crimes vão ser os mesmos agora. Tirando, justamente, falsidade ideológica, que tem algumas coisinhas a mais. Ele é comum, ele é instantâneo, ele é comissivo e omissivo próprio. Professor, como assim ele é omissivo próprio? Porque ele, propriamente diz, quando você deixa de inserir algo, ele está te mostrando uma omissão própria, não uma omissão imprópria, né? Vocês lembram a diferença de omissão própria e imprópria, né, gente? Claro que lembro. A omissão própria é aquela que o próprio artigo fala deixar de fazer, né? E a omissão imprópria é quando você tem o dever de cuidado, né? Quando você tem o dever ali, ou pela lei, ou que você gerou aquela condição de dever de cuidado. Então, aí você tem a omissão imprópria, né? O policial, por exemplo, que vê um crime acontecendo e deixa de agir, ele responde pelo crime que ele deixou ele de evitar. Por exemplo, né, o salva-vidas, que com aquela função dele, mesmo que particular salva-vidas, deixa de evitar um afogamento, ele responde pelo crime ali que ele deixou de evitar. Omissão imprópria. Mas as omissões próprias, essas que estão escritas no artigo, como deixar de fazer. E aqui nós temos essa omissão própria, né? Nele inserir ou fazer, inserir declaração falsa diversa. Vamos lá, criar obrigação. E eu pulei a parte. Omitir é o começo, gente. Primeira parte. Omitir em documento público ou particular. Tá? Então, se a pessoa omitiu, no caso, nós temos uma omissão, crime omissivo próprio, que o próprio artigo diz se omitir. O unissubjetivo, ele é plurissubsistente no inserir, gente, mas ele é unissubsistente no omitir. Porque o omitir, você não pode fracionar o intercrimes. Ou a pessoa deixou de fazer, ou ela fez. Não tem como ter uma tentativa aqui. Você não tenta omitir. Enquanto você não fez, não aconteceu nada. O documento foi feito com a sua omissão. Você omitiu algo naquele documento. A partir do momento que você omitiu, está consumado. Você não tenta omitir. Agora, tentar inserir algo falso, você tenta. Você pode tentar inserir algum dado falso, tentar inserir qualquer coisa falsa ali naquele documento. Você pode tentar fazer isso. Mas tentar omitir não é visto como possível. Tá? É um crime formal. E assim finalizamos a classificação dele. Vamos lá. Primeira conduta que a gente está falando aqui de omitir. Deixar de inserir ou não fornecer a declaração que devia constar em documento público ou privado. Exemplo. Zé das Couves, ao celebrar compromisso de compra e venda de imóvel de sua propriedade e receber como sinal determinada quantia em dinheiro, deixa de mencionar a existência da hipoteca incidente sobre o bem. Então, ele omitiu. Ele fez ali essa compra e venda, tá? E ele deixou de mencionar que havia uma hipoteca. Falsidade ideológica. Segunda, inserir, crime comissivo. Só que esse inserir, gente, ele precisa se dividir em imediata, né, falsidade ideológica, imediata, imediata. Porque eu disse para vocês, pode ser o próprio, por exemplo, tabelião, que é a pessoa que está redigindo o documento, que o faça, sim, e aí seria a imediata, direta. Ou a imediata, a indireta, quando alguém faz uma outra pessoa inserir algo falso. Então, imediata, a própria pessoa insere. Gumercindo, com a finalidade de ser aprovado em processo seletivo para a contratação de professor universitário, declara falsamente em seu currículo o título de doutor em Direito. Curioso, eu coloquei para vocês no AVA, no encontro 6, ou vou colocar amanhã, ou coloquei já, não sei. Mas, enfim, amanhã vai estar lá. Uma decisão sobre currículo Lattes, e não foi considerado aqui falsidade ideológica, igualzinho, só que pelo currículo Lattes. Primeiro, que eles entenderam que lá é uma plataforma que você precisa logar. Então, só o fato de não ter a sua assinatura, de você precisar logar ali, qualquer um com sua senha, login e senha, pode, né, ser invadido ali tudo, qualquer um ali poderia facilmente burlar isso. Então, eles não consideraram a falsidade, essa falsidade que eu comentei aqui no currículo Lattes, como falsidade ideológica. Mas aqui, se você colocou falsamente no seu currículo, que se você está levando a empresa e entregando, você responde de forma comissiva direta. Você que elaborou aquilo, você que elaborou o seu próprio currículo. Ok?
E o mediata. Então, crime comissivo, a gente vai dividir ele em imediata e imediata. No caso, seria indireto. O imediato seria o seguinte: faz com que terceiro insira. Zé das Couves encaminha a procuração a seu advogado. Vejam que eu estou trazendo para o particular, que para vocês visualizarem isso com documentos públicos é mais fácil, né? Com particular é um pouco mais difícil. Zé das Couves encaminha a procuração a seu advogado, solicitando a celebração de compromisso de compra e venda de bem de sua propriedade com informações falsas, no intuito de prejudicar o prominente comprador. Então, ele fez o advogado dele inserir informações falsas. Falsidade ideológica. Ok? A falsidade deve versar sobre fato jurídico relevante, que deveria ser declarado. Então, gente, eu falei com vocês, esse relevante é relevante. Por quê? Porque você não pode, se você versar sobre algo muito simples, que não é algo relevante, vai modificar aquele documento de uma forma realmente interessante ali, não é considerado falsidade ideológica. Por exemplo, informações incorretas de uma pesquisa de alimentos. Ah, não, eu como verdura todo dia. Ah, certeza. Frutas e tal. Que relevância isso vai ter socialmente? Como que a fé pública vai ser atingida com isso? Ou quando você fala assim no censo, ah, você tem está fazendo algum censo de imóveis, e você fala, não, eu tenho 2 imóveis na Lua, comprei 3 estrelas ontem. Seria impossível do artigo 17, não faz sentido. Tá? Então, essas declarações, você pode até pôr um documento e assinar. É a mesma coisa do erro grosseiro que a gente estava vendo na falsificação de documentos. É no mesmo sentido aqui. Ou algo que não é tão relevante assim. Você falar numa pesquisa nutricional que você está comendo coisas que você não está comendo. Não é relevante socialmente, né? Mesmo sendo, pode ser um documento particular, mas não vai ofender a fé pública a ponto de ser considerado crime. Preenchimento de documentos em branco, apenas assinados. Então, tem um documento só assinado e nós vamos preenchê-lo. Como acontece? Se o papel assinado em branco chegou às mãos do sujeito de forma legítima e este, possuindo autorização para fazê-lo, o preencheu de maneira diversa da convencionada com o signatário, estará configurado o crime de falsidade ideológica. Então, a Raquel me deu um documento em branco, só assinado, falou, Fernando, preenche aí para mim com cláusulas de compra e venda e tal, desse carro aqui que eu estou te passando. Eu vou lá e preencho, mas como eu estou comprando, eu ponho um valor muito menor e assino. Dela já está assinado. Falsidade ideológica. Segundo caso, o papel assinado em branco foi obtido de forma ilícita. Por furto, roubo, apropriação indébita, alguma coisa assim. E o agente preencheu sem autorização. Então, eu não tenho autorização para preencher. Neste caso, gente, nós temos crime de falsificação de documento, público ou particular. Lembrem-se, para ter falsidade ideológica, alguém tem que ter autorização para preencher aquilo. Então, se essa pessoa não tem, nós temos aí o crime de falsificação de documento. Terceiro caso. O papel assinado em branco entrou licitamente na posse do agente. A Raquel me entregou o documento e falou, Fernanda, está assinado e tal, só para você preencher. Durante um período, ela virou para mim e falou assim, não, Fernanda, você não tem mais autorização para preencher esse documento. Eu achei que você era advogado, vi que você não é e tal, você não pode preencher esse documento para mim. Novamente, nós temos o crime de falsificação de documento, público ou particular. Por quê? Porque, novamente aqui, eu não tenho mais a legitimidade de preencher esse documento. Guardem muito isso, na falsidade ideológica, ela só atinge quem tem legitimidade, ou para preencher, ou para prestar as informações. Então, nos dois casos, o 2 e o 3, a pessoa ou perdeu ou nunca teve legitimidade para aquele documento. Se ela nunca teve, é uma falsificação de documento. Tá? Observação, só uma observação para vocês, o papel assinado em branco não é documento para fins penais, em face da ausência de conteúdo. Torna-se documento, contudo, a partir de seu preenchimento, assumindo relevância perante o direito penal. Cabe tentativa? Sim. Na modalidade omissiva não se admite. Nas modalidades comissivas, a tentativa é cabível, em face do caráter plurissubsistente do delito, permitindo fracionamento do intercrimes. Isso eu já tinha falado com vocês. Falsidade ideológica e bigamia. Vamos voltar na nossa querida bigamia. Eu conversei com vocês, que para a pessoa cometer o crime de bigamia, ela tinha que dar uma falsa declaração de que ela era solteira. As pessoas têm que declarar que são solteiras antes de se casarem, né? É o Estado dando mais uma chance para você. Você tem certeza? E você fala, tenho. Aí o Estado fala, mas você é solteiro? Naquela chance você fala assim, esqueci de alguma coisa lá em casa, vou embora. Mas você não faz. Você fala, tenho certeza, sou solteiro, não posso falar isso rápido, sou solteiro, e assina. O que acontece aqui, gente? Você não está inserindo
Você que tem permissão para falar se você é solteiro ou não, né? Você não está inserindo ou fazendo inserir ali num documento de forma falsa dados inverídicos? Comete o crime de falsidade ideológica? É a primeira pergunta para vocês. Sim ou não? Eu creio que sim. Alguém pensa diferente? Alguém não pensa? Tem gente que não fala assim, eu nem penso. Prefiro evitar essa fadiga. Ok, tudo bem. Tudo bem, vamos considerar que sim. Agora eu quero saber qual crime comete. Comete o crime de falsidade ideológica, de bigamia, os dois, nenhum dos dois, quando ele falsamente dá aquela declaração e depois vem a se casar. Como que funciona isso? Eu acho que ele responderia primeiro pela falsidade e depois pela bigamia. Então você acredita que se a pessoa se casar, se a pessoa responde por bigamia, obrigatoriamente, ou teoricamente quase 100% dos casos, ela vai responder também por falsidade ideológica, né? Porque ela tem que ter dado essa falsa declaração. Você entendeu Sim, eu assim? acho que porque, igual, exemplo, vai lá no cartório, né? Tem todo o rito a se cumprir, tudo. Eu acho que pode, né? Não sei se estou certo, mas acho que pode. Acho também que responde pelos dois, condutos diversos, no caso. Não é na única conduta. Perfeito. E se o crime não, e se o casamento não acontecer? Ele deu essa declaração falsa, ele foi lá, deu a declaração falsa, eu sou solteiro. E ele vai lá dar essa declaração, e só que não se casa. Na hora a pessoa descobre que ele era casado, não quero mais casar, vamos fazer isso aqui, para não se casa. E aí? Ah, eu acho que acontece nada, não? Não se casou, não consumou o fato em Mas si. ele não apresentou uma falsidade? Ele não apresentou uma declaração falsa ao cartório? Porque vejam que são momentos diferentes, né? Você primeiro apresenta essa documentação, depois espera um tempo, o cartório notifica a cidade inteira, tem aquelas coisas burocráticas. É, agora apertou, hein? Mas eu acho que não, Ótimo, pessoal, nós porque em temos. si, tipo assim, a questão Eu do ato vou. da justiça não foi concluída, tipo assim, não teve lá o juiz de paz, não foi publicado no diário, acho que é diário oficialmente da cidade que publica, nos jornais e tudo. E eu acho que não, continuo mantendo essa Mas foi ideia. publicado, né? Se você Falsidade declarou que ideológica, você era filho. solteiro, se você declarou que você era solteiro nessa certidão, foi tudo publicado. Aí eu tô falando, foi tudo publicado, foi tudo feito. No dia do casamento, a mulher falou não, por exemplo. O casamento não se concretizou. Tem que ver a questão da tentativa da bigamia, né? Se cabe tentativa. Tentativa da bigamia, ó. Levantou-se outra questão aí. Bom, gente, vamos lá. Nós temos aqui caso seguinte. Lembra do princípio da subsidiariedade, né? A falsidade ideológica vai entrar assim como você falsifica documentos para cometer um estelionato, aqui é a mesma coisa. Necessário ao casamento a declaração do estado civil dos nubentes, né? Do Código Civil 1525. Se a pessoa já casada falsear a verdade, declarando estado civil do solteiro, o que acontece? Se o casamento não se concretizou, a habilitação de casamento funciona como ato preparatório do crime de bigamia. Logo, estará caracterizado unicamente o crime de falsidade ideológica. Por que não é bigamia tentado? E aí vai depender. Acho que quem falou isso foi o Cirlânio. O Cirlânio falou certo, gente, a tentativa de bigamia, no exemplo que eu dei que a mulher só falou não. Porque a gente lembra que a gente estudou quando que a bigamia se consuma? Quando começa o casamento, quando os dois falam sim, ou quando tem a formalização final. Aí vai depender da teoria que você adotar para a gente olhar a tentativa. Não vamos entrar nisso. Vamos entrar que antes de iniciar o casamento, mas depois dessa declaração necessária aqui, que é a declaração dos Estados Unidos no bens, que foi que a pessoa cancelou o casamento. Então, se o casamento não aconteceu, isso aqui foi um ato preparatório da bigamia. Se foi ato preparatório, a gente não pune ato preparatório, exceto quando configura crime autônomo. E aqui configurou. Ele fez inserir que ele é solteiro. Gente, pensem bem. Vamos imaginar uma coisa. Ele inseriu ali que ele é solteiro. Sou solteiro. Inseriu aquela declaração. Passado um tempo, e antes de começar o casamento, eles brigam e não se casam. Um ano depois, por exemplo, ele aproveita aquela declaração válida ali no cartório que ele fez e utiliza que ele é solteiro para uma outra coisa.
Entende? Só o fato dele já inserir, não precisa nem lesar ninguém, é um crime formal, a gente já viu. Então, o fato dele inserir essa informação falsa de que ele é solteiro, ele já consumou o crime. Então, se não aconteceu a bigamia, nós vamos ter aqui que a bigamia parou no ato preparatório, que é só a declaração do estado civil de inubente. Então, ato preparatório não pune. Mas ele cometeu o crime de falsidade ideológica. Se acontecer o casamento, o sujeito será responsabilizado por bigamia e falsidade ideológica em concurso material, pois tais delitos ofendem bens jurídicos diversos e consumam-se em momentos diferentes. Então, ele vai responder pela falsidade ideológica sempre. Ele cometeu a falsidade ideológica ao falar que ele é solteiro. Ele fez inserir num documento. Não interessa que esse documento é preparação para uma outra fase. Depois aconteceu o crime de bigamia, porque ele realmente veio se casar e ele já era casado, ou não era solteiro por alguma forma. Nesse caso, ele comete 2 crimes em concurso material, nem formal. 2 ações, 2 crimes. Uma ação de inserir informação falsa, outra ação de se casar, que foi tempos depois, de se casar já sendo casado. Então, ele comete os 2 crimes em concurso material. 2 ações, 2 condutas, 2 crimes. Alguma dúvida? Tranquilinho, mamão com maionese? Tranquilo. Bom, aqui finalizamos a nossa falsidade ideológica. Vamos para o falso reconhecimento de firma ou letra 300 do Código Penal. Estamos terminando o Código Penal. Reconhecer como verdadeiro, no exercício de função pública, firma ou letra que não seja. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Nada mais é, gente, esse crime do que uma modalidade especial de falsidade ideológica. Eles trouxeram a falsidade ideológica como uma modalidade especial, tá? Que é aí o funcionário público reconhecendo como verdadeiro, no exercício da sua função pública, firma ou letra que não seja. Então, eles pegaram que podia ser um crime comum, colocaram como crime próprio e colocaram ainda mais especificação. Por quê? Porque na falsidade ideológica já existia, né, esse aumento de pena para o funcionário público que faz a falsidade ideológica. Então, não. Aqui tem que ser funcionário público, tem que cometer essa espécie de falsidade ideológica que é só a respeito de firma ou letra. Firma, assinatura de alguém, por extenso ou abreviado. Letra, sinal gráfico representativo de vocábulos de linguagem escrita. Vamos lá para o concurso de pessoas e reflexos jurídicos disso. Primeira situação. Falsificador do documento o apresenta ao funcionário público para autenticação. E este último funcionário, ciente da falsidade da firma ou letra, reconhece como verdadeiro. Então, aqui nós temos 2 crimes distintos. A falsificação de documento, público ou particular, ou 297 ou 298, para a pessoa que falsificou, claro, e o falso reconhecimento de firma ou letra para o funcionário público. Então, a pessoa falsificou um documento, chegou no funcionário público e falou, ó, irmão, esse aqui é o documento falso que eu te falei e tal, reconhece aí para mim. O cara vai lá e reconhece. A pessoa que falsificou responde pela falsificação. E quem reconheceu, responde aqui pelo artigo 300. Tá? Reconhecer como verdadeiro no exercício da função pública, firma ou letra que não seja. Ok. Segunda situação. Se uma pessoa qualquer, diversa do falsário, apresentar ao funcionário público o documento falsificado para autenticação, e este último, ciente da sua origem ilícita, reconhecer a firma ou letra como verdadeira, ambos responderão em concurso pelo crime tipificado no artigo 300. Guardem que isso é a pegadinha de todo crime próprio ou de quase todo crime próprio. É quando alguém que não tem aquela especialidade, que não tem aquela característica própria, comete esse crime. Ué, mas é um particular cometendo um particular, ou um comum cometendo um crime próprio? Sim, é exatamente isso. Ele não é tabelião, ele não trabalha no cartório, mas ele agiu em conluio, né? Ele agiu junto com quem teria a forma de cometer esse crime, com quem teria a especificação para cometer esse crime. Então, se o cara que não é quem falsificou o documento, leva o documento lá e fala, ó, esse aqui é o documento que o meu primo falsifica, que eu te falei e tal, reconhece aí para mim. Opa, claro, puf, reconheceu. Os 2 cometem em concurso este crime do artigo 300. Tá? A gente vai estudar isso muito quando a gente vê peculato, que é a primeira aula pós-prova,
que a gente vai ver que comete peculato, crime próprio do funcionário público, mas qualquer pessoa a que estiver recebendo dinheiro ou dando dinheiro, dependendo da situação, pode cometer também. Aqui funciona assim. Cuidado com isso. Novamente, e aqui vão ter praticamente todos os nossos artigos assim, aqui mudando uma coisa ou outra. Dolo, a fé pública é sempre o bem jurídico tutelado desses crimes. Este crime é próprio, exclusivamente para funcionário público. Instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Vocês lembram, né, gente? Comissivo, ação, né? Não pode ser omissão, que é omissivo. Unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Vamos lá. Certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Quando o código fala qualquer outra vantagem, é qualquer outra vantagem. Então, deixou bem aberto aqui. Ok, deixou bem exemplificativo e não taxativo. Mas, nós temos aqui um especial fim de agir, não é? Não é um atestar ou certificar falsamente, em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém. Aí, se está falando que é só para fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus, então tem um especial fim de agir. Fazer isso aqui, não sendo para essas questões, não caracteriza o crime. Se você atestar ou certificar falsamente, não sendo para alguém obter cargo público, para ter isenção de ônus ou qualquer outra vantagem, então sendo para não ter uma outra vantagem para o serviço público, que a gente vê aqui que é tudo voltado ao serviço público, né? Alguém obter cargo público, ingressar no cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Então a gente pode deduzir aqui que seja qualquer outra vantagem no sentido do ramo público, tá? Então tem um especial fim de agir. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Crime de menor potencial ofensivo. Mas aqui ainda entra a falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite, mesma coisa, alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou outra vantagem. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. O que esse artigo fez? Ele misturou tudo. Ele diz o seguinte, a gente está vendo aqui, a gente viu os documentos que são falsificados, né? Documento público e particular, falsificado, 297, 298. Ok. Depois a gente viu os documentos que não são falsos, mas eles são formalmente verdadeiros. Mas existem, né, são inseridas coisas ali falsas. Aqui nós estamos vendo também documentos verdadeiros. Documentos que são verdadeiros, mas que alguém atesta algo falsamente. Né? Alguém certifica algo que não é verdade, mas o documento, a forma, tudo é verdadeiro. E no meio disso, vem esse parágrafo primeiro, voltando tudo. Fala, opa, peraí, acho que eu esqueci lá na falsificação de colocar mais isso aqui, ó. Quem falsifica o atestado ou certidão. Deixa eu pôr aqui nesse parágrafo primeiro para não ficar sem punição. E é basicamente isso. Então aqui nós voltamos à falsificação material. Então, no crime de certidão atestado ideologicamente falso, a princípio seria só quem atestar ou certificar um documento verdadeiro. Mas também entra quem falsificar, mesma coisa, no todo ou em parte, atestado ou certidão. O que tornou aqui um crime que era próprio, no seu parágrafo primeiro, se tornou comum. Porque qualquer um pode falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão. Não precisa ser o funcionário público. Então, um crime que era próprio até então, novamente, que quem pode atestar ou certificar falsamente seria só o funcionário público, porque é em razão da função pública, se tornou agora um crime nessa parte do parágrafo primeiro, um crime comum, não mais próprio. Parágrafo segundo, se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se além da pena privativa de liberdade, a de multa. Eu pus para vocês entenderem. Lá em cima fala que habilite alguém a obter cargo público. Exemplo, certidão de antecedentes criminais. Lá né, nas delegacias em geral, o pessoal tira isso. Nós temos a FAC e a CAC, folha de antecedentes criminais, certidão de antecedentes criminais. Né, normalmente é mais comum a CAC, que é a certidão de antecedentes criminais. A FAC costuma sair mais coisas, qualquer boletim de ocorrência, qualquer coisa sai ali. Então a pessoa vem e ela falsifica, o cara é funcionário público, ele vai e fala assim, ele faz uma certidão falando, consultando o meu sistema, que eu tenho acesso por trabalhar no fórum, o que for, ser escrevente do fórum, consultando o meu sistema, perceber que nada consta em desfavor da pessoa tal.
mas a pessoa já tinha cometido vários crimes contra a administração pública. E ele sabe que se coloca aquilo lá, a pessoa não conseguiria entrar naquele concurso. Então está caracterizado exatamente o artigo 301 aqui, que habilite alguém a obter cargo público. Mas continua. Isenção de ônus ou serviço de caráter público. Isentar alguém de um ônus. Exemplo, certidão que isenta seu beneficiário da atividade de jurado, com foco no artigo 437, né? Inciso 10 do Código de Processo Penal. Alguém pode abrir para mim? O 437? Inciso 10º. Lembrando, não é Código Penal, Código de Processo Penal. Alguém pode ler para a gente? É só ler o 437 e o inciso 10. Tem uma noite inteira, galera. Fica à vontade aí. Fica à vontade. Estão isentos do serviço do júri aqueles que o requerem demonstrarem justo impedimento. Isso. Então, perdão, continua. Pode continuar. Estão isentos do serviço do júri, se eu pedir o inciso 10, no caso, né? Isso, aquele que o isso. requerente demonstrando justo impedimento. Então, eu não tenho um justo impedimento. Mas o funcionário público é meu amigão, coloca lá, não, ele certificou um injusto impedimento, ele não pode participar do júri. Está me dando uma isenção de um ônus, de um serviço de caráter público. Entendeu? É exatamente isso. Então, tem as duas formas, que habilite alguém a obter cargo público ou isenção de ônus. Até a outra, de qualquer outra vantagem, aí nós temos que ser muito imaginativos, né? Qualquer outra vantagem. Mas entende-se a doutrina que tem que ser vantagem de algo público também, porque o artigo é todo voltado para isso. Né? Uma interpretação sistemática nos diz isso. De novo, elemento subjetivo é o dolo, bem jurídico tutelado é a fé pública, é um crime próprio, mas ele é comum no seu parágrafo, né? Como eu falei para vocês, ele é comum no seu parágrafo primeiro. Ele é instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Aquelas formas simples, dá para fracionar o intercrimes, pode ser praticado por uma só pessoa ou mais, né? Não precisa de duas ou mais. Falsidade de atestado médico. Ah, isso é legal. Dar o médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. É só isso. E é crime. Claro que é crime. Eu quero perguntar para vocês uma coisa. O médico. A gente está na época de coronavírus e tem uns caras malucos. Porque tem gente que. Tem uma galera que vive na teoria da conspiração, né? Tem uma galera que não saiu da 8ª série. Eu não vou falar nem quinta, porque quinta é o que pensa besteira, né? Só pensa em peru e pereré. Mas a galera da 8ª série é a galera da teoria da conspiração. Tanto a galera que não saiu da 8ª ainda, que fica naquela onda de tipo assim, nossa, a China criou um vírus. Né? Por exemplo, criando, nossa, os maçons fizeram tal coisa, a nova ordem mundial, e a galera viajando, e criando as loucuras lá. Enfim. E aí, tem nessa onda aí a galera que tá falando assim, nossa, os caras tá morrendo de outras coisas e a galera tá colocando Covid para tudo, porque é mais fácil. Vamos supor que aconteça. Não estou dizendo que está isento de acontecer, né? Mas eu quero perguntar para vocês. A gente tem um atestado de óbito. Né? O médico que faz um atestado de óbito sem verificar o corpo, ele comete esse crime aqui, sim ou não? Você não vale, Raquel, que você viu no Instagram. Não vem, não. E aí, gente, comete o crime ou não? O médico que dá um atestado de óbito sem verificar o corpo, sem verificar as causas da morte, ou por que morreu, nada disso. Ele não verifica. Ele dá o atestado. Não, tá morto. Eu sei que tá morto. Realmente tá. O cara tá sem cabeça, né? Tá morto. Mas o médico, sem analisar o corpo, dá o atestado de óbito. Ele comete esse crime aqui? Dar médico no exercício de sua profissão atestado falso? Acredito que sim, Fernando. Porque ainda mais que ele não, tipo assim, mais da cabeça, né? Não verificou nada e tudo. Exatamente, a gente comete sim, viu? Então, é um atestado. A galera pensa em atestado médico, só aqueles atestados gerais, né? Pode ir para casa, você tá com virose, fica 2 dias em casa. Não.
né? Qualquer atestar, o médico atestar qualquer coisa. Não é aquele documentinho que está atestado do médico. Não, é o médico, no exercício da sua função, atestar qualquer coisa. Atesta que a pessoa tal tem uma doença que a faz ter que ficar em home office. Depois comprovou, não, ele era amigo do cara, o cara não queria ir para a empresa trabalhar e ele deu esse atestado falso. Entendeu? Atestados médicos, né, do INSS, por exemplo, para aposentadoria, tanto que isso aí já houve, né? Então, é esse tipo de atestado. Não é só aquele atestado médico como documento que vocês, né, como a gente está acostumado. Pena detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se também multa. Se o atestado falso for utilizado como meio de execução de outro crime, exemplo, estelionato, o médico conhecer essas circunstâncias, se o médico conhecer essas circunstâncias, será ele responsabilizado na condição de partícipe, só pelo crime mais grave, o qual absorve o delito do artigo 302 do Código Penal, princípio da consunção. Então, eu vou lá, vou fraudar, vou fazer um estelionato, vou fraudar a Previdência Social, e falei com o médico amigo meu, parceiro, não tem nada, minha coluna tá boaça e tal, dou até cambalhota, tô tranquilo, mas vamos falsificar aí e tal, falar que eu tô mal, que eu preciso aposentar, beleza? O objetivo é o estelionato, o objetivo é, né, ganhar essa vantagem econômica, ou o que seja. E aí, ou na minha empresa, mais fácil ainda, né, na minha empresa lá e tal, falar que eu tô mal, que eu preciso ficar em casa, minha empresa me paga, que seja um fim de estelionato. E o médico dá esse atestado falso, esse crime aqui, gente, é um crime de baixíssimo potencial, né, ofensivo, é um crime de 1 mês a 1 ano. Esse crime, com certeza, é absolvido pelo estelionato. E o médico entra com partícipe do estelionato. Esquece esse crime aqui, é um crime totalmente subsidiário, tá? Se não tiver outro crime mais grave, sim. Mas se tiver... Aí, se ele pediu... agora sim. O médico pediu, o amigo pediu para o médico um atestado falso. Para ele. Não, parceiro, isso é coisa minha, não vou obter vantagem econômica, nem nada disso e tal, é só para mim mesmo e tudo, é só que eu quero ficar mais tranquilo. O médico faz. O amigo dele vai lá, usa aquilo, pratica um estelionato e tal, vai preso. O que cada um responde aí? E aí? O médico fez o atestado falso para o amigo dele. O amigo dele falou que não usaria para ter vantagem econômica. E usou. O médico responde por algum crime, qual, e o amigo dele por qual? Um de cada vez? O médico responde por falsidade, atestado médico, e o amigo responde por estelionato, não? Perfeito. Só tomemos cuidado, porque o nosso Código Penal fala que responderá pelo crime, né, menor, se não fosse previsível, tá? Se não fosse previsível o crime mais grave. Então, se estava muito na cara que o cara ia cometer aquilo lá, por mais que fale, não, claro que ele vai falar, ele não me falou, isso é um absurdo, eu jamais saberia. Pô, mas estava na cara, aquele seu atestado era para aquilo, você colocou até o nome do lugar e tal, estava na cara que era para um estelionato. Aí ele pode responder de uma forma menor ali, vai ter uma pena menor, mas ele pode responder sim por estelionato. Mas, via de regra, se ele realmente não sabia, né, ou não tinha como saber que seria para o estelionato, ele responde só por esse crime aqui e o amigo por estelionato. Se o médico for funcionário público e solicitar ou receber vantagem devida ou aceitar promessa de tal vantagem para emitir o atestado falso, estará configurado o crime de corrupção passiva, que a gente ainda vai estudar. Viu como é que esse crime é extremamente subsidiário? Qualquer outro que implique nele, ele não entra, porque é um crime com a pena muito baixa. Tá? Então, se o médico é funcionário público, aí ele está recebendo, ele está configurando o crime de corrupção passiva. De novo, o elemento subjetivo é o dolo, bem jurídico tutelado da fé pública, crime próprio, só os médicos podem cometê-lo. Instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal, só de dar o atestado, o cara não precisa usar o atestado. Crime formal. Reprodução ou adulteração de selo. Oi, pode falar. Vamos lá. E se no caso lá o médico está com CRM suspenso? Aí é normalmente considerado administrativo. Assim como advogado também. Administrativo é a questão do CRM.
Mas ele comete o crime, porque ele ainda é médico. Tá. Tá? Você está falando dele dar atestado verdadeiro com CRM suspenso ou ele dá atestado falso com CRM suspenso? Dá um verdadeiro com CRM suspenso. Aí é administrativo. Né? Ele não configuraria nem o crime lá de exercício irregular ou exercício ilegal da medicina, porque ele é médico. Né? No caso, se ele der o falso, então, vai caracterizar. Aí as duas coisas, ele toma o administrativo e ainda vai tomar porque são esferas diferentes, não dá bis in idem. Ele toma o administrativo por estar dando atestado médico sem poder, porque está suspenso, e ao mesmo tempo responde por esse crime aqui. O dentista também caracteriza nesse mesmo artigo ou em outro? Não, esse atestado aqui é só para médico. O dentista Ok. caracteriza naquele de exercício regular, né? Medicina, arte dentária e tal, mas aqui não, esse aqui é só médico. Esse Ok. atestado é atestado médico. Ok, obrigado. Beleza? Nada. Agora eu queria que vocês me explicassem esse artigo aqui, eu queria que vocês me explicassem. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Olha que bonito. Isso é um artigo bonito. Isso é um artigo que você vê todo dia. Toda hora acontece isso na sua frente. Poxa, quando que você não vê alguém... Primeiro, quando que você não vê uma peça filatélica na sua frente? Ou alguém alterando esse selo? Toda hora. Isso acontece toda hora. Cheguei em casa hoje e vi uma pessoa fazendo. O cara chegou, Fernando, toma aqui sua peça filatélica que você esqueceu. Obrigado, parceiro. Tinha esquecido aí mesmo. Né? Isso acontece toda hora. Acontece muito. Acontece muito mesmo. Graças a Deus, graças a Deus, o artigo foi revogado. A gente não precisa estudar, mas ele foi revogado tacitamente. Então tomem cuidado, se vocês forem no código, ele vai estar lá escrito. Tá? O artigo foi revogado pelo artigo 39 da Lei 6.538, de 78. Então ele está revogado há muito tempo. É por isso que vocês nunca nem ouviram falar. A lei relacionada ao serviço postal, ela é mais específica, além de ser posterior. Né? Então o artigo 303 do Código Penal, além de ser mais posterior ao artigo 303 do Código Penal. Então, o que diz na redação lá? Quase a mesma coisa. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica, que eu não tive curiosidade de pesquisar, mas se vocês quiserem depois seria bem legal, de valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração estiver visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Então, basicamente, é o mesmo artigo, foi tacitamente revogado. Pena, detenção de 2 anos, detenção até 2 anos e pagamento de 3 a 10 dias multa. A pena é até um pouco menor. Forma assimilada, parágrafo único, incorre nas mesmas penas quem, para fins de comércio, faz uso de selo ou peça filatélica de valor para coleção ilegalmente reproduzidos ou alterados. Então, gente, está entrando aí nos crimes postais, né, que cada vez mais estão acabando. Né? Antes eram famosos, mas agora eles estão acabando. Então, um artigo a menos para vocês, olha que alegria. Vamos entrar, então, no uso de documento falso, 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere o artigo 297 ao 302. Olha que legal. Aqui a gente pegou você, sapequinha, que estava escapando. Você, sapequinha, que pedia alguém para buscar um documento e só usava o documento, né, e não era para obter uma vantagem ilícita, econômica, nem nada disso, não caía no estelionato, ficava ali, tranquilo, impune. Não mais. Aqui nós pegamos você. Curioso. Olha a pena, gente. A combinada falsificação ou alteração. A mesma pena quem usa de quem falsificou ou alterou. Temos uma pena nesse artigo? Temos realmente uma pena nesse artigo, gente? Esse artigo vem com uma pena de tanto a tanto? Não. E quando isso acontece, nós temos o quê? Quem se lembra? Quando nós temos um artigo sem pena. Lei penal em branco, precisa de complemento? Norma penal em branco às avessas, ao reverso. Exatamente isso. Normalmente nós temos a norma penal em branco, que é do conceito primário, né, da descrição do fato. Mas nós temos a rara, que é a norma penal em branco às avessas, ou ao reverso, que é quando tem a tipificação perfeita, mas falta o preceito secundário, que é a pena. São pouquíssimos. Nós vamos ter o crime de genocídio, que descreve perfeitamente o que é o genocídio, contra a raça e tal, povo, cultura, mas não fala a pena. E nós temos esse crime aqui também. Não fala especificamente a pena.
Onde que está a complementação dele? No próprio Código Penal, nos próprios artigos a que ele se refere. Mas é a norma penal em branco ou as avessas. Também é um delito acessório, que eles chamam de fusão ou parasitário. Olha que triste, coitado. Pois não tem existência autônoma, reclamando a prática de crime anterior. Se ninguém falsificar um documento, como que eu vou usar o documento falso? Por isso que ele é conhecido como artigo parasitário. Um crime, né? Um artigo não, coitado. O crime parasitário. Alguém tem que falsificar ou modificar um documento para que eu possa usá-lo. Ok. Norma penal em branco ao avesso ou ao revés. O que o STJ diz? A utilização de fotocópia não autenticada afasta a tipicidade do crime de uso de documento falso, por não possuir potencialidade lesiva apta a causar dano à fé pública. Nada impede, entretanto, o uso de falsificação grosseira. Tá? Porque a falsificação grosseira também não, gente. Se você usar um documento falso grosseiramente, falsificado, você não falsificou. Se você falsificar ele grosseiramente, você não responde. A gente já viu isso. Se você usar um documento falsificado grosseiramente, você também não vai responder. Ok? Mas nada impede que a falsificação grosseira, impressos e datilografados sem assinatura e fotocópias não autenticadas, eles não servem para documentos. Então não são documentos falsos. Mas eles podem servir sim para o estelionato. Pois, embora eles não ofendam a fé pública, que é o que a gente está estudando, eles podem se mostrar rápidos a enganar pessoas no caso concreto. Então, se eu pego um documento, tá, falso, eu tiro uma cópia dele. Com essa cópia não autenticada, eu vou e tento enganar uma pessoa. Esse documento é falso e eu estou andando com ele. Mas entende o STJ que, se ele não for autenticado, aquela cópia não for autenticada, não pode ser considerado um documento, a ponto de eu cair nesse crime aqui. Então, eu não estou com um documento falso. Mas se eu utilizar ele e ele for possível eu enganar alguém com aquela fotocópia, eu posso responder sim lá pelo estelionato. Se eu conseguir uma vantagem econômica com esse documento falso ou com uma falsificação grosseira, eu consegui vantagens econômicas com uma falsificação grosseira, enganei pessoas com uma falsificação grosseira, qualquer uma que seja que a gente estudou, gente, moeda falsa ou qualquer uma que seja. Eu não respondo por esses crimes em si contra a fé pública, porque a falsificação é grosseira. Mas se eu conseguir a vantagem econômica, se eu enganei pessoas, eu não estou ileso. Eu respondo pelo estelionato. Eu respondo pelo famoso 171. Até respondo com louros e glórias, porque eu fui inteligente o suficiente para conseguir enganar, ou a pessoa burra o suficiente para conseguir cair numa falsificação grosseira. Mas caiu? Respondo sim. Tá? Respondo sim. No caso lá, professor, então ficou um objeto impróprio a consumação do crime? Como é, perdão? No caso lá, se torna um objeto impróprio a consumação do crime? Sim, sim. De outro crime igual ao estelionato, não. Exatamente. Tá? De outro crime, não. Mas sim. Né? Torna o crime impossível. Artigo 17. Gente, o Cirlando já deve ter visto muito aí, com certeza. Quase todo mundo, quando você vai pegar um crime de estelionato, quase toda vítima tem uma participaçãozinha. Quase toda vítima quis levar uma vantagenzinha junto e foi enganado. Quis participar de uma tretinha. 90% dos casos, gente. 90%. Tem um estelionato clássico, que é o cara que chega e engana a pessoa inocente e tal. Realmente, aquele clássico que a gente já vê nos vídeos aí, né? A pessoa pega negócio de depósito e ela finge que vai ajudar a senhorinha e troca o dele que tá vazio pelo dela que tem dinheiro sem ela ver e deposita, né, o dele e leva o dinheiro. Tem um clássico, né? A pessoa só queria uma ajuda. Mas a grande maioria, quando você vê estelionato, é alguém que virou e falou assim: você ganhou tanto, você quer ganhar tanto, faça isso, e tal. E a pessoa fala: nossa, eu vou levar uma vantagem que eu não mereço, que eu não tenho por que ganhar. Mas, poxa, eu vou ganhar, não vou ganhar. E dá merda. Vamos lá. Falsificação e uso pela mesma pessoa, conflito aparente de normas penais. Gente, olha só. Fazer uso de qualquer um dos papéis falsificados alterados a que se refere o artigo tal. Se eu falsifico um documento e uso, o uso dele é mero exaurimento. Mero exaurimento. Então, eu vou responder só pela falsificação. Agora, se eu falsifico e dou para outra pessoa usar, eu respondo pela falsificação e a pessoa responde por esse crime aqui, de uso de documento falso. Tá? Então, se foi eu que falsifiquei, é mero exaurimento. Eu estou falsificando para usá-la. É mero exaurimento. E o outro é mais grave, eu vou responder por ele. Agora, se eu falsifiquei, dei para uma outra pessoa e ela usou, ele responde pelo uso e eu respondo pela falsificação.
Elemento subjetivo dolo, fé pública, comum, instantâneo, comissivo, subjetivo, plurissubstante, formal. Aquele combo completo mais clássico que a gente tem aqui até então dos crimes contra a fé pública. São quase todos formais, não precisa ter uma mudança no mundo exterior. A fé pública sempre dolo, quase nenhum deles aqui, ou nenhum deles, se não me engano, admitiu culpa. Comum, qualquer pessoa pode cometer. Instantâneo, acontece no momento ali da falsificação ou do uso, nesse caso aqui. Né? Comissivo, por uma ação da pessoa. Unissubjetivo e plurissubsistente, pode ser praticado por uma pessoa só e tem como se dividir o intercrimes. Supressão de documento 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Ok, vamos com calma. Supressão de documento. Destruir, ok. Suprimir ou ocultar, ok. Em benefício próprio ou de outrem, tranquilo. Ou em prejuízo alheio, tá, prejudicando uma outra pessoa, ok. Documento público ou particular, ok. Que não se podia dispor, ok. Mas tem uma palavrinha a mais nesse artigo que é estranha a ele. Documento público ou particular, o que diz aqui? Documento público ou particular verdadeiro. Cometo esse crime se eu destruir, suprimir, ocultar documento público ou particular falso? Não cometo. Por incrível que pareça, eu não cometo. Porque tem um verdadeiro aí. Só pode ser documento verdadeiro. Se eu fiz isso com documento falso, estou fazendo um bem à sociedade, né? Destruindo um documento falso. Aí não. Eu não cometo crime. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público. E reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. Documento falso, já falei com vocês. Mas olha só, não configura. Ok, mas pode caracterizar furto. Se você pega aquele documento falso para destruir, ele é falso, mas ele não é seu. Furto, 155. Pode caracterizar o crime de dano. Pode caracterizar extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento, que é o 314, que a gente já deu uma olhada. Aliás, que a gente ainda não deu uma olhada. E pode ser também subtração e inutilização de livro ou documento, 337. Ah, mas o documento é falso. Sim, mas você subtraiu. Mas você furtou. Mas você causou um dano, subtraindo um documento falso. Mas você inutilizou um livro de documento. Ah, era falso. Mas era um livro de documento, você não podia fazer isso. Uso arbitrário das próprias razões? Não podemos, né? Então, o documento falso não caracteriza esse crime, porque tem a palavra verdadeiro ali no artigo. Mas pode caracterizar vários outros. De novo, é aquele combo básico: dolo, fé pública, comum, instantâneo, comissivo, subjetivo, plurissubsistente e formal. Combo que vocês estão enjoados de saber, mas eu coloco em todos os crimes, porque eu vou fazer pegadinha com isso na prova e porque todo mundo vai errar e eu vou rir alto aqui em casa. Com certeza. Então, vamos lá. Capítulo 4, de outras falsidades. Ô, Fernando, pois não. Antes de você prosseguir, deixa eu só ver se eu entendi uma coisa aqui. Entendo. Na verdade, assim, é para tirar uma dúvida. Claro. No caso, por exemplo, eu faço parte da comissão, fazia parte da comissão de licitação e tal, aí eu, como funcionária pública, carimbo um documento seu que confere com o original. Sim. Aí, na hora do processo lá licitatório, descobre que aquele documento era falso. Eu, como funcionário, aí eu estaria cometendo algum desses crimes? Você sabia que o documento era falso? Porque o carimbo que confere com o original, eu tenho que conferir, ué. Então, se não era idêntico ou não era o original e tal, então eu tinha essa ciência. Mas vamos com calma, porque nós temos imprudência, imperícia ou negligência. Você pode ter sido negligente. Ah, tá. E cabe a forma culposa? Não, nesses crimes não cabe forma culposa. Se você foi negligente e os crimes não cabem em forma culposa, você não pratica os crimes. Você vai ter sanções administrativas, até muito pesadas nesse caso. Mas o crime não. O crime só cabe em forma dolosa. Inclusive, eu vou ter que tirar uma questão da prova, porque você acabou de destruir ela para mim. Muito obrigado. Ótimo, adivinhei. Li esses pensamentos. Mais uma dúvida. Sim, Diego. Na verdade, assim, curiosidade. No seguinte, assim, você médico me emitiu o atestado de falsidade
atestado médico falso. Aí você vai Sim. responder pelo artigo 302. Aí eu que uso, aí, no caso, eu também vou responder pelo 304, não é? Ou não? Sim, perfeitamente. A não ser que você utilize ele para cometer um crime de estelionato, por exemplo, que aí abarca. Mas se você usar o documento, sim. Né? Aquela galera que vende, vocês não são daqui de BH, mas que vocês saibam, né? Na Praça 7 você compra atestado médico por vários valores. Os caras ficam vendendo mesmo, vende atestado médico. Né? Aí você comprou e usou, você responde. Uhum. E no caso do artigo 305, quando fala lá do documento verdadeiro, seria o documento original ou não? É a mesma Não coisa? precisa necessariamente ser original, né? Ele pode ser só verdadeiro, porque ele pode conferir com o original, são documentos verdadeiros. O que está dizendo aqui é um documento não falsificado, que teve adulteração ou que foi criado de forma falsa, tá? Mas pode ser uma cópia, não necessariamente tem que ser original. Uhum. Tranquilo? Você vai descobrir mais questão da prova ou tá tranquilo? Então vamos lá. Tá tranquilo. Né? Então tá ótimo. Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins. Esse é outro artigo também, gente, que todo dia a gente vê isso. Quem não vê no contraste do seu metal precioso aí, né, as mulheres cheias de joias, com seus metais preciosos, e vê aí no contraste do seu metal precioso algo falso, uma falsificação daquele seu namorado que jurou que te deu uma joia. E daí você descobriu que não era bem isso. Mas enfim, vamos lá. Falsificar, fabricando ou alterando. Então nós voltamos aqui para a falsificação, né? Nós voltamos para a falsificação. Até então, a gente trabalhou na maior parte, hoje, com algo que era verdadeiro, mas que estava ali inserido declarações falsas. Agora, nós voltamos para a falsificação. Falsificar, fabricando ou alterando, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. Opa, é algo estranho. Final do artigo. Ou usar marca ou sinal dessa natureza falsificado por outrem. O que esse artigo fez, gente? Ele pegou o artigo de uso de documento falso que a gente viu e já pôs numa coisa só. Por quê? Porque o artigo já passou. O artigo não citou o 306. Ele ficou chateado. Ele falou, caramba, o artigo de uso de documento falso, em geral, não me citou. Então, assim, eu sou pior que os outros. O que ele pensou? Ele falou, caramba, deixa eu, no meu corpo do texto, já colocar que o simples uso caracteriza o mesmo crime. Já que as penas não são as mesmas para quem falsifica e para quem usa, a gente viu isso agora, né, no crime de uso, então, aqui o artigo 306 já fez um combo. Já colocou ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outra. Então, se você falsificou e usou, o uso é mero alimento. Se você usou o falsificado de outro, você responde pelo mesmo crime aqui. Tanto o falsificador quanto quem usou. 306. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Caramba, mais pesado? Mais pesado. Veja bem, antes, parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, pena, reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. O que nós temos nesse parágrafo único, gente? Respondam-me. Temos a causa de aumento de pena, uma forma qualificada. E perguntas para vocês. Quase todo crime que tem isso, né? Vamos lá. Nós temos uma nova escrita aqui. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos, ou comprovar o cumprimento de formalidade legal. Reclusão ou detenção. Ok, reclusão ou detenção, né? Estranho, mas tudo bem. De 1 a 3 anos e multa. O que nós temos aqui? Causa de aumento de pena, qualificadora. O que nós temos aqui? Acho que é uma qualificadora. Alguém discorda, concorda?
Gente, a primeira pena é de 2 a 6 anos, a segunda é de 1 a 3. Nós temos uma forma privilegiada do crime. Então, quando nós temos a mesma forma do crime com uma pena menor, forma privilegiada. Quando aumenta de forma abstrata, né, com o mínimo e o máximo, qualificadora. Quando coloca-se, aumenta-se 1 terço, 2 terços, 3 terços, 10 terços, ou o que for, nós temos causa de aumento de pena. Tá? Cuidado com isso. Então, nesse caso, nós temos uma forma privilegiada do crime. Porque considera-se que esses sinais aqui, de fiscalização sanitária, eles são menos graves, tá, do que o contraste de metal precioso e fiscalização alfandegária. Então, é uma forma privilegiada do crime. O que é metal precioso? É uma marca feita no metal, constituído o seu título, relação entre o metal fino introduzido e o total de liga, em indicador de peso e quilate. Ah, é isso. Para quem estava em dúvida, é basicamente isso. Então, você pega o metal, você coloca o metal fino que é introduzido ali, em torno daquela liga, e ali você vai ter um indicador do peso e do quilate daquilo. Se você falsifica isso, isso aqui são sei lá quantos quilates, você colocar mais e tal, logicamente para valorizar, você comete esse crime aqui. Então, vou comprar minha aliança de noivado, sei lá quantos quilates e tal. Se estiver errado, né, não só errado porque o cara te enganou, porque senão é estelionato. Mas se realmente estiver ali, né, comprovando ali aquela falsificação no próprio metal, aí sim, nós temos o crime aqui. Marca de fiscalização alfandegária. Isso que é o principal, tá, gente? Porque esse do metal, ele é... Claro, né, pelo menos, tirando a Raquel aqui, o resto da galera não fica mexendo com pedras preciosas, ouro e essas coisas assim. Mas então, a gente vê menos. Mas, marca de fiscalização alfandegária, representação gráfica de fiscalização alfandegária. Claro, para demonstrar que uma mercadoria foi liberada ou outra finalidade relativa ao controle da entrada e saída de mercadoria no país. Gente, isso é muito importante, né? A gente parece, é um crime mais bobinho, mas nem tanto. Por quê? Porque hoje, né, nós temos entradas e saídas pela alfândega de muitos produtos, né? Inclusive passa arma, passa droga, passa um monte de coisa. Chega de navio, chega de outros países, né? Vem que até um encalhou agora, né? Tiraram o freio de mão dele, ele foi embora. Então, acontece. Chega para o Brasil de outros países um monte de coisa. E nós precisamos controlar o que entra e o que sai do nosso país. Nós não podemos perder esse controle, tá? E se alguém falsificar, tá? Alguém falsificar esse controle alfandegário, a pessoa, quem falsificou isso, provavelmente está entrando com algum tipo de material, bem provável que seja ilícito. Mas mesmo que não seja, a pessoa está burlando uma lei que era importante para o país, até para livre concorrência. Às vezes alguém, dono de uma empresa muito grande, burla isso aí, né, da alfândega para entrar com produtos até lícitos, mas sem ter uma taxação em nada disso, e aí ela está, claro, está com uma competição ilegal com os outros comerciantes que estão pagando alguma taxação. Ok? Então, de novo, dolo, fé pública, comum, instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Mesma caracterização de quase todos os outros. Até aqui. A figura privilegiada foi o que eu disse para vocês. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para fim de fiscalização sanitária ou para autenticar ou encerrar determinados objetos ou comprovar o cumprimento de formalidade legal. Então, vamos lá. Inerente à fiscalização estatal em matéria de higiene e saúde. Tá? Quando a gente olha essa fiscalização sanitária, ela é isso. Ela é inerente à fiscalização estatal. Então, o artigo ele é meio confuso porque ele olha algo que chega no Brasil pela alfândega, mas ele aproveita que... aproveitando que eu já estou falando isso aqui, de algo parecido, deixa eu jogar esse forma privilegiada no meio. Ficou meio sem sentido, deveria ser um artigo à parte. Mas, enfim. Então, se você falsificar a marca ou sinal, você está abrindo uma padaria e tal, você tem que ter autorização ali da fiscalização sanitária, que vai passar por lá, vai ver se está tudo certo, os graus, né, você tem que manter seu freezer, essas coisas todas. Se você falsifica isso, você comete esse crime aqui num grau menor, tá? Uma forma privilegiada. Então, autenticar é firmar a veracidade, enquanto encerrar denota guardar o objeto em determinado local, para evitar que seja alterado ou subtraído. Exemplo, sinal de lacração no estabelecimento comercial. Está lacrado esse estabelecimento aqui. Aí você altera esse sinal de lacração. Então você comete este crime também na forma privilegiada. E o fim, comprovar o cumprimento de formalidade legal. Trata-se de forma genérica, para abarcar as hipóteses em que o poder público, mediante a utilização de determinada marca ou sinal, reconhece o cumprimento
de uma formalidade exigida em lei. É o finalzinho disso aqui. O que seria isso aqui? Ó? Encerra determinados objetos ou comprovar o cumprimento de formalidade legal. Então, qualquer formalidade legal para o seu comércio, para alguma coisa assim funcionar, a pessoa vai e falsifica isso, ela responde por esse crime aqui. Da forma privilegiada, com uma pena menor, mas responde por esse crime aqui. Ok? Claro, gente, guardando se não for um crime mais grave, né? Um estelionato ou qualquer coisa assim. Falsa identidade. Olha que curioso. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa, se o fato não constitui o crime mais grave. Gente, se o fato não constitui crime mais grave, nós estamos diante de o quê? De um crime subsidiário expresso. O crime fala, ó, eu só vou ser usado se não for coisas mais graves. Qualquer coisa mais grave que eu aqui, me esqueçam. Estou tranquilo. Usem o mais grave. Beleza. Até aqui, tranquilo. Vamos lá, eu quero que vocês me falem uma coisa. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. A Raquel vira para mim e fala assim, então você que é... E aí, com isso eu obtenho alguma vantagem, tá? Então você que é o Marcos, que mora em Florianópolis, e eu fico em silêncio. Eu respondo por esse crime? E vou obter uma vantagem com isso. Entende-se que quando está escrito atribuir-se ou atribuir a terceiro, é uma ação comissiva, não omissiva. Então, se eu simplesmente fiquei calado, eu não respondo por esse crime. Esse crime só admite na modalidade de comissiva. Eu preciso ou atribuir e falar, não, eu sou o Marcos de Florianópolis, ou eu falar que outra pessoa é o Marcos de Florianópolis para obter uma vantagem. Ficar em silêncio não entra. Professor, e quando um policial me pede, e lembrando, vamos entrar no que seria identidade aqui, mas quando um policial me pede para me apresentar, eu tenho que me apresentar e tal, contravenção penal, artigo 68, recusar a autoridade quando por essa justificadamente solicitados ou exigidos, dados ou indicações concernentes à própria identidade, estado, profissão, domicílio e residência. Não entra aqui, mas você entra numa contravenção penal. Tá? Contravenção penal do artigo 68 da Lei de Contravenções Penais. Tomem cuidado. O que pertence a o que a gente chama de identidade, gente? Nome, filiação, idade, estado civil, sexo. Conjunto de características que identificam e individualizam uma pessoa. O que não pertence? Endereço, telefone, conta de e-mail. Exemplo. Se eu falo com vocês. A Raquel é filha da Maria, suponhamos que seja, tá, Raquel? É filha da Maria, ela tem 18 anos, solteira e do sexo masculino. Eu estou falando dessa Raquel aqui? Não. Agora, se eu falo, a Raquel, filha da Maria, de 18 anos, solteira, que mora no lugar tal, e eu dou o endereço dela errado. Eu estou falando dessa Raquel aqui? Estou. Eu só dei o endereço errado, que é algo realmente muito simples e que pode mudar. Assim como o endereço de e-mail errado, telefone errado, isso não participa da nossa identidade. Agora, se a filiação, eu dou o nome do meu pai e da minha mãe falso, isso me individualiza. Só eu sou o Fernando, filho do Renato e da Heloísa. Né? O meu nome completo me individualiza, apesar dos homônimos, por isso que é um conjunto de características. A idade te individualiza. Só a pessoa com aquela idade, aquele nome. O estado civil, o sexo, esse conjunto de coisas que te individualiza entram nesse crime aqui. Agora, o que não te individualiza, o que pode colocar todas as suas características e mudar isso ou não vai mudar nada, não entra aqui. Né? Seu endereço, seu telefone, sua conta de e-mail e essas coisas assim. É um crime de forma livre, né? Ele não fala que tem que fazer isso em documento, que tem que fazer isso perante um padre, que tem que fazer isso numa delegacia. Ele não fala, é um crime de forma livre. É você se atribuir uma identidade falsa ou atribuir a alguém uma identidade falsa. Lembrando, você pode falar, meu nome é tal, falar falso, entra aqui. Você pode falar sua idade. Então tem a galerinha aí falando idade falsa aí, né? Você chega pra moça e aí, gatinha, quantos anos? Aí ela já solta sei lá, 26, tá com 34. E aí, entra aqui, gente? Não, né? O que a gente tem aqui?
A gente tem para obter vantagem em proveito próprio alheio ou para causar dano a outrem. Você não vai considerar que a pessoa que começou um namoro com essa historinha aqui causou dano a outrem a ponto de ser causado realmente um dano que o direito penal deve cuidar. Não. Mas realmente a pessoa apresentou uma falsa identidade. Ela disse uma idade diferente da dela. Mas as duas formas mais comuns... Pode falar. Professor, no caso, essa atribuir... No caso, eu mesmo sou mestre em fazer isso. A pessoa pergunta o meu primeiro nome, eu vou e falo o nome errado. Sim. No caso, cai nisso daí? Não, então, vai depender muito do... Porque tem um especial fim de agir. Você fez isso para obter alguma vantagem? Se não, é alguma vantagem relevante? Se não, não. Faço para não saber o primeiro nome, porque eu não gosto dele, e o nome de guerra meu é Barros, né? Exatamente. Tem gente que tem assim, que não gosta do primeiro nome, que acha o primeiro nome feio. Não, e tem gente que você tá, às vezes, numa festa, você dá seu nome errado pra pessoa, que você não quer que ela te ache mesmo. Mas você não tá querendo vantagem nenhuma com isso. Tá? Aqui, quando a gente pensa em vantagem, normalmente uma vantagem econômica, uma vantagem realmente para ser bem visto socialmente, algo realmente de influência. E que, olha aqui, ó, nós vamos ver daqui a pouco, olha quem que é o bem jurídico tutelado, a fé pública. Que essa vantagem que você possa vir a ter, que ela afete a fé pública, que seja algo realmente relevante socialmente. Então, essas pequenas mentirinhas, não. Mas é você dar uma identidade. Exemplo que eu vou mostrar aqui, ó, as duas formas comuns. O agente atribui a si próprio a identidade de outra pessoa. Um estudante, o cara é o cara, ele é um ótimo estudante. Ele chega lá com o documento verdadeiro do irmão gêmeo dele e fala que, ó, ele é o Antônio. Ele fala, eu sou o Carlos. Mostra o documento, o cara olha a foto, é a mesma coisa, ele faz a prova. Responde aqui por esse crime de falsa identidade. Ô, professor, na aula anterior, eu comuniquei de ser uma situação dessa aí que nós prendemos um cara desse jeito. Ele entregou a identidade do irmão dele com a foto e ele era foragido da justiça. Nós colocou nesse 300 e... nesse daí. Cadê esse aqui? 207. O 307, foi. É porque vai depender, né? Porque dependendo de como ele apresenta essa identidade falsa, cabe uma falsidade ideológica se ele apresentar algo, suponhamos, uma certidão, uma declaração, alguma coisa que ele é a pessoa tal, aí você pode jogar ele na falsidade ideológica. Agora, se é só ele realmente mostrando a identidade e tudo, aí cai aqui. Deu tilt aqui na aula aqui. O que o senhor falou aí, por gentileza? Não ouvi, não. Não, claro. Dependendo da forma que ele se mostrar para você, suponhamos, ele apresenta uma declaração que ele pode ter feito, ou algo de cartório que ele foi lá e pediu para ser feito, com identificação falsa, pode entrar no falsidade ideológica, porque ele tinha poderes para isso. Agora, se ele apresentou uma carteira falsa ou alguma coisa, pode entrar aqui, falsa identidade. Pois é, mas no dia ele apresentou a própria habilitação mesmo, e nós colocamos no registro esse, mas como ele estava foragido, né, nós só colocou esse 307 mesmo. Por exemplo, mas ele apresentou a carteira de outra dele. pessoa? Não, ele era igual ao irmão. Ele tem outro irmão quase da mesma idade. Ele trocou a foto e como ele era foragido e a gente não conhecia. Então, Cirlane, não é? Oi, Cirlane? Opa. Meu Deus. Volta, Cirlane. Minha aula tá caindo aqui para poder se esquivar do mandado de prisão, porque se fosse o irmão dele, nós ia liberar, não tava foragido. Entendi. Fizeram a identidade criminal dele depois, né? Fizeram a identificação criminal dele depois, né? Foi porque a gente conhecia ele, quem que era, né? A gente não conhecia o irmão dele. Aí guarde essa informação que você me deu sobre a troca da foto. Tá? Guarda essa informação. Que ela é importante. Então, fica no 307? Não fica por causa dessa informação. É mesmo? Se fosse o irmão gêmeo ou parecido, ele não trocou a foto, aí sim. Mas aí ele adulterou um documento. Ah, tá. Entendeu? Mas vamos lá, nós vamos chegar. Obrigado. O agente atribui a si próprio ou a terceiro identidade fictícia. O cara fala que ele é um ator de novela, igual o Joey do Friends, que falava lá com a mulher lá, que ele era o Drake Ramone. Né? Então o cara atribui a ele um personagem fictício que não existe. São as duas formas mais comuns. Tá? Atribuir foi aquilo que
eu falei no começo desse artigo, é comissivo. Então, se caracteriza o delito quando alguém silencia ou deixa de negar, que eu falei com vocês, a falsa identidade a ele atribuída por terceiro. Quem, confundido com o terceiro, não esclarece ao interlocutor sua verdadeira identidade. Por quê? Porque atribuir é comissivo. Ele tem que fazer algo para enganar aquela pessoa. Ele não pode só deixar que ela se engane sozinho. Se ele deixar que ela se engane sozinho, ele não comete esse crime aqui. No campo da vantagem econômica ou patrimonial, se for obtido mediante fraude, induzindo ou mantendo alguém em erro e causar prejuízo a alguém, estará caracterizado o crime de estelionato. Falei com vocês que esse crime é também subsidiário. Ok? A mesma coisa de sempre, dolo, fé pública, comum, instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Uso de documento de identidade alheia, 308. Usar como próprio passaporte de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize documento dessa natureza próprio de terceiro. Não foi nesse aqui que vocês jogaram ele, não, Silvano? Rapaz, eu tô com dúvida agora, viu? Porque a ocorrência lá foi meia hora antes de colocar. Eu acho que foi realmente lá o dia lá foi bem engraçado. Esse 308 em dúvida. Vocês devem ter jogado no 308, que ele é mais claro a essa situação que você me contou. Mas vamos lá. Pena, detenção de 4 meses a 2 anos e multa, se o fato não constituir crime mais grave. Novamente, um crime extremamente subsidiário. Né? Ele mesmo fala. Qualquer coisa mais grave que eu, não sou eu que vocês vão usar. Crime mais grave que o de falsa identidade, 307... Opa, eu acho que ficou... Peraí. Crime mais grave que... Pois é, a utilização do documento público... Beleza. O que eu estou querendo... Porque ficou confuso aqui, mas vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Este crime aqui ele é mais grave que o 307. Por quê? Porque o 307 é você só falar. Você mostrar que a sua... Você fala, eu sou o João, eu sou o José. Alguma forma assim. Aqui no 308, você está usando documentos públicos com a intenção de obter vantagem. Aliás, nem sendo necessário a intenção de obter vantagem. Só o fato, no 308, de você usar passaporte, qualquer documento público que não é seu, já configura um crime e um crime mais grave que o outro. O 307, você não apresenta documento nenhum e tem o especial fim de agir, que é obter vantagem, com a intenção de obter vantagem. Aqui é tão mais grave que eles retiraram a intenção de obter vantagem, você não precisa querer obter vantagem. Só o fato de você usar como próprio, como sendo seu, um passaporte de eleitor, caderneta de reservista, ou qualquer documento de identidade de pessoa alheia, ele já entra nesse crime aqui. Tá? Embora não expresso, o documento precisa ser verdadeiro, para não configurar falsificação de documento público. Então, aqui entra, Silane, uma complicação, né? Aquele documento era verdadeiro porque a pessoa substituiu a foto. A foto é uma das partes importantes do documento, né? Extremamente importante. Então, bem provável que seria melhor ter jogado ele no 297. Ele falsificou um documento público. Ele trocou a foto. Ele fez uma fraude. Realmente, é isso mesmo. Se ele apresenta, porque eu imaginei que ele apresenta, porque já aconteceu isso aqui. O cara apresenta o do irmão, mas eles são parecidos. Como a carteira de identidade às vezes é antiga, 10, 15 anos atrás, né? Você olha e fala, esse cara pode ter virado isso aqui mesmo, mas é o irmão. Aí sim. Mas quando ele troca a foto, ele está fazendo uma falsificação. Ele está modificando algo ali, algo essencial, que é a foto, a assinatura, os dados, o nome do pai. Ele está modificando algo essencial. Professor, essa 308 aqui, no caso, é 2 verbos, né? Usar ou ceder, né? No caso, né? Qualquer identidade, ou ceder a outrem para que se utilize. Ele faz a mesma coisa que o outro artigo. Ele pune quem fez a falsificação, quem usou, perdão, falsificação não tem falsificação aqui. Ele pune do mesmo jeito quem usa o documento e o que emprestou. Os dois respondem pelo mesmo crime. Exatamente. Então, se eu viro para o meu irmão, que eu sei que ele está com mandado de prisão, por exemplo, ele é parecido comigo, eu empresto minha carteira de identidade e falo, não, usa ela aí para isso, eu sei que é para esse fim, porque vocês estão vendo que é um crime que só aceita dolo. Ele não pegou sem eu ver, eu me pedi emprestar, falou, me empresta sua carteira, só para me tirar uma chave ali, sua carteira é fininha, eu vou usar ali para fazer alguma coisa louca, assim. Aí não. Mas se eu emprestei com esse fim, falei, não, tô te emprestando aqui para você se passar por mim, e ele usa para se passar por mim, os dois respondem pelo mesmo crime, quem cedeu ou quem usou.
Muito bem observado, Celane. Dolo, fé pública, comum, instantâneo, comissivo, unissubjetivo, plurissubsistente e formal. Aí sim, vamos finalizando com a fraude de lei sobre estrangeiro. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é seu. Isso é crime, de 1 a 3 anos. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. É o que muitos dos coiotes aí fazem. Reclusão de 1 a 4 anos. Gente, vamos lá. Parágrafo 1. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover a entrada em território nacional. Reclusão de 1 a 4 anos. Isso é uma forma privilegiada, um acaudamento de pena. O que é isso aqui? Ou uma qualificadora? Até o final do ano vocês vão estar coisa na ponta da língua, não é possível. É uma qualificadora, porque aumenta em 1 ano a mais, né? Assim. Exatamente, é uma qualificadora. Ela aumenta, ela é maior do que a pena inicial e ela dá um mínimo e um máximo. Perfeito, é isso, bem simples. Vamos lá. O objetivo de resguardar a segurança nacional, a organização institucional e o interesse político, socioeconômicos e culturais do Brasil. Poxa, vamos lá. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu. Pô, se o cara não é para ele entrar aqui, nós estamos nos resguardando desse estrangeiro que não é para entrar aqui. Se ele está usando o nome que não é dele, ele tem que cometer o crime. Agora, se você atribui ao estrangeiro falsa qualidade para promover a entrada, é como se fosse, gente, nesse crime aqui, a gente sabe que quem comete o crime ou quem auxilia ou participa para que ele, né, aconteça, responde pelo crime, né? Teoria monoteísta. O que acontece? Neste caso aqui, nós temos que o artigo quis fazer tudo. Ele falou, ó, nós estamos punindo quem usou o nome, né, o nome que não é o dele para entrar, mas nós também vamos punir quem ajudar, quem colocar uma qualidade para que a pessoa possa entrar no território nacional. Então, quem está usando o nome falso para entrar no território nacional, o próprio estrangeiro, é punido. E se alguém também der uma falsa qualidade para ele, para ajudar ele a entrar no território nacional, também é punido. De novo, dolo, mesma coisa, eu não vou nem ler mais, você já sabe. Prestar, e aí, vamos lá. Esse crime aqui eu passei ele porque ele é simples e porque ele é raro de acontecer. Não que ele seja raro, ele acontece muito. Ele é raro, assim, do nosso dia a dia, né? Não está presente aqui no nosso dia a dia. Gente tentando entrar com nome falso, ou gente ajudando por alguma característica alguém entrar no Brasil com nome falso, acontece o tempo inteiro. Falsificação de documento particular. Interessante. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens. Então, gente, eu passei por esse aqui porque isso é um complemento do outro. Algumas coisas o estrangeiro não pode ter no Brasil por questões de segurança nacional. Vocês sabem muito bem que alguns cargos o estrangeiro não pode ocupar no Brasil, né? Ele não pode ocupar alguns cargos públicos, suponhamos. Ele pode ser deputado, ele pode ser senador, sim, mas ele não pode ser o presidente da Câmara, teoricamente, né? Senado e tal, porque eles um dia podem virar presidente, e presidente não pode ser um estrangeiro, né? Ele não pode ser um ministro de defesa, das Forças Armadas, tem várias coisas lá na Constituição que dizem quais cargos eles não podem ter. Aqui é uma norma penal em branco, né? Por que é uma norma penal em branco? Vamos lá, prestar a figura como proprietário ou possuidor de ação de título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que a este é vedado por lei a propriedade. Por qual lei? Norma penal em branco. Quais bens ele não pode ter? Norma penal em branco, nós vamos ter que correr atrás para saber. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Isso aqui, gente, é a famosa figura do laranja, ou do testa de ferro, onde as vantagens dos negócios assim proibidos poderiam ser auferidas pelo estrangeiro, mediante disfarce consciente na substituição por brasileiro. Ele se passa, ele altera para o brasileiro para poder obter alguns objetos, ou obter algumas coisas que ele não poderia obter no Brasil. E isso está onde, gente? Na Constituição Federal. Olha o que o artigo 222 fala. Ele é grande, falam várias coisas, mas o principal. A propriedade de empresas jornalística e de radiodifusão. Gente, a imprensa é algo dos mais importantes no país, né? Se quem controla a imprensa controla a opinião pública, teoricamente.
E é por isso que nós tentamos sempre ter a imprensa mais isenta possível. Agora, você imagina, nós já temos dificuldade de imprensa aqui, imagina se nós tivéssemos um estrangeiro dominando a imprensa brasileira. Imagina como isso poderia afetar o país. Entende? Então, é por isso que a Constituição resguarda isso. A propriedade de empresa jornalística de radiodifusão sonora e de sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizado há mais de 10 anos. Então, o cara já conhece o Brasil, ele já sabe das nossas mazelas, dos nossos problemas, das nossas coisas. Aí sim ele pode, depois de naturalizado, há mais de 10 anos, e ele tem que cumprir as regras de naturalização, e não é só o fato de ser naturalizado, ele tem que cumprir as regras, se naturalizar e depois esperar 10 anos. Então, ele já mora aqui há muito tempo, ele já conhece o país, ele já sabe como funciona, então ele poderia ser. Ou de pessoas jurídicas constituídas sobre a lei brasileira e que tenham sede no país. Então, você tem que ter sede no país para conseguir ser dono aí de uma empresa jornalística ou de radiodifusão. E aí, nos próximos incisos, vai dizer a porcentagem que pode ter, até 70%, até 30%, e aí vai só delimitando isso. A mesma coisa de todos os outros que a gente viu, fé pública, comum, instantâneo, comissivo, né? Mesma coisa de todos os outros. E aí, esse artigo 309, 310, o 309, mais simples para entrada no país, aqui no 310 é prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que este é vedado. Então, você vai dizer, não, essa televisão aqui, essa empresa é minha e tal, eu quero a concessão dessa empresa para poder ter uma televisão a nível nacional. Ah, mas é sua, é minha e tal. Não, você só está funcionando de laranja para uma empresa do exterior, porque é deles, na verdade, a concessão. É eles que fazem isso aqui. Então, isso não pode acontecer. A gente vê muito isso, quem gosta de esporte e tal, né, do grupo Fox, que acabou, do ESPN, que juntou com a Fox agora, a Disney comprou os dois, mas aí ela tem sede no Brasil, 70% são de pessoas, de empresas brasileiras, e aí tem tudo isso para ela conseguir aqui fazer o que ela faz, tá bom? E mesmo assim, é uma televisão fechada, que as características são diferentes de uma TV aberta. Vamos para a adulteração do sinal identificador de veículo automotor. Meu Deus, professor, o que tem isso? O que está fazendo isso aí? É um Frankenstein? É uma coisa louca? Não é. Artigo 311. Adulterar ou remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor do seu componente equiparado. Gente, por incrível que pareça, esse artigo é de 1996. Ele é extremamente recente. Extremamente recente. Porque até 96, a gente não conseguia punir o pessoal de desmanche e tal, quem remarcava chassi do veículo. Porque o veículo foi furtado, tem aquele chassi, o cara precisa remarcar, mudar um número, ou apagar o número que seja, ou colocar uma parte de um carro contra parte. E como os dois têm a mesma numeração, eles precisam fazer parte do mesmo bloco, para substituir, você tem que trocar. A gente não conseguia punir essa pessoa. Por quê? Porque ela não participou do furto. Ela não participou do roubo do veículo. Ela só fez a adulteração posterior. Não tinha como chegar nessa pessoa. E aí, em 96, veio o artigo 311, e como é uma forma de falsificação, ele entrou aqui também sendo um crime contra a fé pública. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentar de 1/3. Ele é vistoriador do Detran, alguma coisa nesse sentido, e ali, tendo aquele acesso, ele comete esse crime, a pena dele é aumentar de 1/3. Gente, parágrafo primeiro. Se o agente comete o crime no exercício de função pública ou em razão dela, a pena é aumentar de 1/3. Temos uma forma privilegiada, qualificada ou caso de aumento de pena? Caso de aumento de pena. Eita, ó, já estão mais rápido, tô gostando. Incorre na mesma pena o funcionário público que contribui para o licenciamento do registro do veículo, olha só, remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Então, ele fornece o material para aquela alteração ali, tá? Uma informação oficial, vai tal coisa que você consegue fazer essa adulteração aqui e tudo, ele incorre na mesma pena do crime. Não foi revogado, porque, ó, como eu disse para vocês, ele é de 1996. E o nosso Código de Trânsito Brasileiro, é de 1997. Só que no Código não vem nada falando desse crime. Então, não foi revogado. O Código fala de chassi, vocês vão ver aqui, ele fala de número de motor, ele fala de tudo isso. Mas ele não fala deste crime, então esse crime se manteve, mesmo com o Código vindo um ano depois, claro, sendo mais específico.
Não havia como punir quem adulterava o chassi de veículos furtados ou roubados, pois agia após o crime. Havia uma lacuna na lei. Já expliquei para vocês. O que seria adulterar? Modificar ou alterar. Exemplo, mudança de alguns números ou letras no chassi. E remarcar, aí é completamente. Passava ali uma composição química, retira e remarca. Retirado o número anterior do chassi e a inscrição de novo código. Tá? Mesma coisa de todos os outros. Que é o chassi? É a estrutura de aço sobre a qual se monta a carroceria do veículo automotor. Nessa estrutura é inserido um código para sua identificação, além de qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, a exemplo das placas e de numeração. Então aqui eu não estou explicando mais de chassi. O chassi foi só até a identificação. Esse parênteses aqui é que o artigo não se limita até só o chassi. Olha o que ele diz. Alterar ou remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor. Então, além de qualquer sinal identificador do veículo automotor, de seu componente de equipamento, a exemplo das placas. Então, placa do veículo entra aqui. Se alterar a placa do seu veículo, entra nesse crime. Tá? Aquela numeraçãozinha no vidro, entra nesse crime. No motor, entra no crime. Tá? Olha o que o STF entende. Vamos lá. Sua prática, alteração, placa numérica dianteira. Tá. Então, eu quero ver com vocês uma coisa. Eu quero perguntar para vocês. São Paulo tem muito rodízio de veículo. O pessoal tem que usar número par, número ímpar e tal. Eu quero saber assim, ó, eu vou fazer uma viagem. Estou fazendo uma viagem. E aí eu tenho muito radar. Daqui para Itabira, eu vou dar aula, estou atrasado, tem muito radar. Falo, velho, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pôr uma fita adesiva no primeira letra da minha placa. Tampar ela, primeira letra, assim. Ou modificar para outra letra, o que for. Porque aí eu vou passar rasgado no radar e dane-se. Eu cometo esse crime aqui, sim ou não? Vou voltar ao crime. Adulterar ou remarcar o número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Cometo esse crime aqui, sim ou não? Um de cada vez. Sim. Eu acho sim. que não, porque é momentâneo. Maravilhoso, maravilhoso. Quem falou isso, Irlânio? Ótimo. Foi. Mais alguém? Temos aqui uma divergência de alto nível. Quem falou que sim? O Cirlânio falou que não. E quem falou que sim? Desculpa. Foi eu, Érica. Érica. Nós temos uma divergência de alto nível. Aliás, primeiro nós temos uma divergência de baixo nível. Porque o STF fala uma coisa e o STJ fala outra. Divergência de baixo nível. Mas nós temos uma divergência de alto nível. Porque o Cirlânio fala uma coisa e a Érica fala outra. Aí é uma divergência de alto nível. Então vamos a elas. Olha só. O STF diz que o crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor tipifica, em tese, a sua prática alteração de placa numérica dianteira ou traseira do veículo, não apenas a numeração de chassi ou monobloco. Isso eu já tinha explicado para vocês. Ok. Antes da gente entrar nessa questão que eu perguntei, eu vou mostrar o que o Código de Trânsito Brasileiro diz sobre essa parte do veículo. É uma coisa mais técnica, mas é simples. O veículo será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou no monobloco, reproduzidos em outras partes, conforme expuser o CONTRAN. Ok. A gravação será realizada pelo fabricante ou montador de modo de identificação do veículo, seu fabricante e suas características, além do ano de fabricação, que não poderá ser alterado. As regravações, em alguns casos são permitidas, quando necessárias, dependerão de prévia autorização de autoridade executiva de trânsito e somente serão processadas por estabelecimento por ela credenciado mediante a comprovação de propriedade do veículo, mantida a mesma identificação anterior, inclusive do ano de fabricação. 3. Nenhum proprietário poderá, sem prévia permissão da autoridade executiva de trânsito, fazer ou ordenar que se faça modificação de identificação do seu veículo. Artigo 115. O veículo será identificado externamente por meio de placas dianteiras e traseiras, sendo esta lacrada em sua estrutura, obedecida às especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Mostrando isso para vocês, eu mostrei que tudo isso aqui são partes do veículo, não só a numeração de chassi, as placas e tudo. Os caracteres da placa serão individualizados para cada veículo e acompanharão até abaixo do registro, sendo vedado o reaproveitamento. A placa daquele seu veículo só vai ser daquele seu veículo para sempre. Tá? Perda total, inutilizou a placa. Ok. As mesmas formas de crime, e agora eu quero entrar nisso aí. STJ. O artigo 96, tá, do Código de Trânsito.
situa os veículos automotores. Então, antes da gente entrar, outra pergunta. Vamos voltar. Olha isso aqui. Antes do embate lá que a gente vai fazer do STF, STJ, nível baixo, Eric Cirlânio em nível alto. Eu pergunto para vocês. Eu estou andando, o mesmo exemplo que eu dei, eu estou andando com a minha carretinha. Tá? E da minha carretinha, que tem o chassi, a numeração da placa e tal, eu arranquei a placa da minha carretinha para não tomar multa. Que a carretinha tem uma multa, é uma placa diferente, né? Eu arranco a minha placa da carretinha para não tomar multa. Vocês viram que a placa faz parte aqui da identificação para esse crime. Ou eu faço alterações na numeração dela, qualquer coisa nesse sentido. Eu respondo por esse crime aqui, sim ou não? Carretinho, reboque, qualquer coisa. Se arrancou a placa, o reboque vai ser removido. É infração administrativa. Sim. Mas e pelo crime aqui, eu respondo? Se tirou a placa, nesse crime, não. No caso, vai ser removido por infração administrativa. Não. Mas aí, ó, Silvana, vamos lá. Se eu tirar a placa do meu carro, eu respondo por esse crime aqui. Porque a alteração da placa responde. Se eu tirar a placa, se eu tirar o lacre, se eu mudar o chassi, eu respondo por esse crime aqui. Da carretinha, você acha que não? Eu acho que não. Acho que é só a remoção da carretinha. E do veículo responde pelo crime. O Se veículo, o carro sim. responde. Da carretinha, não. Porque eu acho que aquela carretinha nem PVA, eu acho que ela paga. Eu tô indo nessa linha. Eu não... A resposta aqui, por incrível que pareça, gente, e 90% das pessoas fala que tem que responder igual, olha o que o artigo diz. Veículo automotor. A carretinha não é considerada um veículo automotor. Então, o STJ entende, situa-se os veículos automotores e os veículos de reboque ou semi-reboque em categorias distintas. Conclui, portanto, estará ausente um elemento normativo do tipo categoria de veículo automotor, que é o que diz o artigo, ressaltando que a interpretação extensiva do aludido dispositivo ao veículo de reboque caracteriza a analogia em mala partem, o que ofenderia o princípio da legalidade estrita. Então, por incrível que pareça, e muita gente erra isso, se você modificar qualquer coisa da carretinha, se ela tiver uma numeração, você tirar a placa, qualquer coisa, do veículo de reboque, em geral, ele não entra no crime, porque o crime, infelizmente, tá? O crime colocou o específico, veículo automotor. E aí, quando você vai no Código de Trânsito, você vai ver que veículo automotor e esses veículos estão em locais distintos, explicando o que é cada um. Então, não poderia entrar aqui. Ô, Fernando. Sim, pode falar. E se for carreta, por exemplo? O reboque da carreta, aplicaria só o cavalinho, por exemplo? Então, aí você vai ver se entra. O reboque da carreta entra aqui nesses reboques e semi-reboques? Se sim, mesma coisa. Não pode aplicar. Tá? Mas não faça aí não, pelo amor de Deus. Você perguntou de um jeito assim, descobri alguma coisa. Toma cuidado, pelo amor de Deus. Mas enfim, pelo que decidiu o STJ, não entraria. Professor. Voltamos ao nosso embate. Fita adesiva na placa do veículo automotor. Hein, professor? Sim. Voltando lá à questão lá de violão lá que tirou a placa, no caso é a multa do código 65561, conduzir veículo com lacre de identificação violado ou falsificado. Medida administrativa, remoção do veículo, 7 pontos na carteira, mais R$ 293 a multa, entendeu? Não, sim. E isso aí também pode ser aplicado a quem dirige tirando a placa. Só que, além disso, a pessoa ainda comete o crime. Não tem ainda, porque uma multa é administrativa e outra é repercussão penal. Eu fazia só a multa. É bom saber que agora eu vou só o ódio, só a maldade. Meu Deus, que maldade. Agora vem pro crime. Entra no crime, sim. Tá? Ó, fita adesiva. Vamos lá para nossa discussão. Primeiro posicionamento é do STF. Responde sim, pois a conduta se enquadra no artigo 311. Então, você dirigiu com a fita adesiva na placa, se enquadra. Olha o que o STF diz. A conduta de alterar a placa do veículo automotor, mediante a colocação de fita adesiva, é típica no artigo 311 do Código Penal. O recorrente reiterava a alegação de falsidade grosseira ou perceptiva no olho nu. Então, o que o cara falava? Ele falava, cara, eu não estou adulterando, eu não estou ofendendo a fé pública, porque para ofender a fé pública precisa enganar. Tem uma fita adesiva aqui. Qualquer um idiota que olha está vendo que tem uma fita adesiva. Sabe, eu não estou falsificando a parada. É isso que o recorrente disse.
Aí o STF diz, o tipo penal não exigiria elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica. Asseverou-se que a conduta do paciente objetivara frustrar a fiscalização, ou seja, os meios legítimos de controle de trânsito. Então, ok, qualquer um a olho nu veria, mas você não tomaria multa, o policial não conseguiria te multar e tal. Então, você já está cometendo crime contra a fé pública. Então, por isso seria o crime. Conclui-se que as placas automotivas seriam consideradas sinais identificadores externos do veículo, também obrigatórios, conforme o artigo que a gente leu, 115 do Código de Trânsito. Coloquei o número, foi o Gilmar Mendes que deu essa decisão, coloquei o número para vocês aí. E o STF... Perdão, pode falar. E a questão do lacre, no caso, o lacre rompido, também vai caber o 311? 311, entra. Aqui, ó. Cadê os sinais que eu coloquei aqui pelo CONTRAN? Cadê? Vamos ver se a gente acha aqui. O proprietário... O veículo será indicado pelo CONTRAN, meio de placa dianteira e traseira, sendo essa lacrada em sua estrutura, obedecida a especificação. Então, se retirar do lacre, pode-se entender o 311 sim. Porque o 115 diz que ela tem que ser lacrada. Rapaz, 3 dá 6, vou levar para delegacia, eu não vou preso por abuso de autoridade, não. Do jeito que a lei de abuso de autoridade está hoje, eu não te aconselho, não. Isso. No lacre, eu não te aconselho, não. Na placa, certeza. No lacre, mas vou te falar, eu acho que responder para abuso de autoridade é muito difícil, porque você tem fundamentação para mostrar o artigo 311. Tá? Mas eu vou dar uma olhada direto no Detran sobre esse assunto, porque às vezes eles têm alguma outra lei mais específica que retire isso aqui. Aí eu te respondo. Para você não responder, tá? Aguenta aí que até o final da semana eu te respondo exatamente sobre a parte do lacre. Eu tô gostando desse crime, aprender bem aprendido, para poder aplicar nos ladrões passar mal. Opa, agora acho que foi a minha internet. Voltei. Fala, Cirlano, desculpa, não te ouvi. Voltei também, a minha caiu, a minha internet tinha dado uma pausa aqui. Eu aprendi isso daí bem aprendido para os ladrões passar mal. Beleza. Essa do lacre eu vou trazer para você, que eu confesso que eu entendo que sim, porque é o que diz o artigo. Mas eu lembro que tem algo relativo a lacre, você deve saber também, que é específico da retirada do lacre, né? Tem no Código de Trânsito Brasileiro tem algo específico da retirada do lacre. Aí eu não sei se pode aplicar só isso, pode aplicar os dois. A multa, no caso aqui, né? Que acaba remoção do veículo. Eu não sei se ele entraria também aqui. Mas como eu estou dizendo, se ele está aqui no 115, você está vendo aqui que o próprio STJ já baseou-se no 115 para dar as decisões dele. Então, teoricamente, poderia entrar assim. Para falar a verdade para o senhor, eu já peguei usuário que eu queria prender com a motocicleta sem a placa e ter que liberar o cara e levar só a motocicleta removida. Se eu soubesse desse, com certeza que eu tinha conduzido para a delegacia. Mas e a moto? Vai para a delegacia ou para o pátio? Não, no caso, você olha lá na hora da prisão, porque vai depender se vai ratificar ou não, né? No caso, minha dúvida é isso, por exemplo, a moto legal em dias, só que está sem a placa. Vai se enquadrar... Não, ela tem que ser apreendida como material, não tem jeito. Pois é. Como é que você vai caracterizar o crime? Pois é... Vou até ver isso com os comandantes, essa questão. Achei muito interessante. Olha aqui também que está escrito adulterar. Então, o cara só de amassar a placa para dentro pode entrar aqui também, viu? Para puxar de uma roda? Não, quando eles amassam a placa para não ser pego, que eles amassam ela para dentro. Não, se ela estiver identificável, não. Administrativo. Mas tem gente que amassa ela para dentro, você não consegue ver a parte de baixo, para não bater na hora de tirar a foto lá do radar. Essa também entra, porque fala adulterar, remarcar e tal. Mas vai com calma aí, não vai com muita... Porque a gente sabe como é que funciona. Uma coisa é que está escrito aqui, outra coisa é que na hora que chega lá... Exatamente. Vai com calma. Mas vamos lá. E aí o nosso STJ entende diferente. Não. A adulteração ou remarcação de número de chassi ou de sinal identificador de veículo automotor deve revertir-se de permanência. Foi, acho que o Cirlane falou. Pois somente dessa forma é cabível reconhecer a lesão à fé pública.
Se não é algo permanente, ele não remarcou, ele não mudou com processo químico e tal, ele não caberia aqui. Nisso aí que a gente falou de amassar a placa, Cirlânio, entraria na mesma coisa. Veja bem, se o STF entende que você colocar um adesivo na placa, você responde por esse crime, você rompeu o lacre, não responderia? Se o STF entende que você colocar um adesivo, uma fita na placa, você responde por esse crime, amassar a placa, não permitindo que ela seja visualizada, não responderia? Responderia. Agora, o STJ pensa diferente. O STJ pensa que tem que ser algo permanente. Tá? E essa é a defesa dele. Observou-se que qualquer cidadão, por mais incauto que seja, ou por mais imbecil que seja, tem condições de identificar a falsidade, que de tão grosseira a ninguém pode iludir. Em suma, a fraude é risível, grotesca. Logo, a fé pública não é sequer atingida. Ressaltou-se a punição de mera infração administrativa. Então, o STJ entra na linha de tudo aquilo que a gente estudou, que quando a falsificação é grosseira, a gente não pune. O STF fala, não, a falsificação é grosseira, mas na hora de passar no radar, não é pego. Isso ofende o erário, né? Vai deixar de arrecadar. Então, atinge a fé pública sim. O STJ vai em outra linha, fala, não atinge, porque é muito grosseiro, e todo mundo está vendo ali, falsificações grosseiras não podem ser punidas. Então, existe essa discussão ainda entre STJ e STF. Não tem decisão. Tá? Bom. Deixa eu aqui. Então, não vou aplicar essa maldade, não, que senão eu vou responder um abuso de autoridade. Mas eu vou te falar, se tiver sem placa, pode ir sem dó.